mais acerca da doutrina da ressurreição. Já tivemos uma abordagem breve dela, quando entramos na parte onde fala do pré-milenismo. Então, diferenciando-se do amilenismo e do pós-milenismo, o pré-milenismo desenvolve também essa doutrina das duas ressurreições, que é uma ressurreição antes do início do período do milênio. Lembrando-se que o esquema pré-tribulacionista dispensacionalista lê essa afirmativa bíblica acerca do milênio como um milênio literal, tá certo? Um milênio de duração de 1000 anos, tal qual é descrito no texto de Apocalipse 20. E lembrando também que o pré-milenismo histórico ou pré-milenismo pós-tribulacionista na verdade faz uma leitura desse período milenial um tanto mais aproximada do amilenismo ou pós-milenismo, que é essa leitura mais alegorizada no sentido não de não haver milênio literal, mas no sentido de não ser necessariamente cronológico. Então há uma diferenciação nesse sentido, no sentido de ser ou não um período de 1000 anos, conforme está escrito, mas a aproximação entre pré-milenismo, pré-tribulacionista ou pós-tribulacionista é no sentido de encarar a doutrina da ressurreição como uma afirmativa verídica da Bíblia da situação em que haverá uma primeira e uma segunda, a primeira sendo antes do milênio e a segunda sendo ao final do milênio, tratando acerca do juízo final. Então a primeira diz respeito àqueles que serão ressuscitados e estarão vivendo durante o período do milênio. A segunda diz respeito àqueles que não serão ressuscitados, sendo somente ao final do período de 1000 anos, quando então todos os ímpios serão juntamente ressuscitados para a condenação, para receberem sua sentença de condenação, tá certo, ao inferno. Então essa é uma doutrina que tanto aproxima as alas pré-tribulacionista e pós, quanto as diferencia do amilenismo e do pós-milenismo. E aí temos a descrição aqui, a doutrina da ressurreição. A Bíblia menciona 10 casos de ressurreição. Porém, no presente estudo, o termo ressurreição significa soerguimento do corpo, liberto dos poderes da morte, redivivo, ficando de pé de novo. Devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é mera doutrina da ressurreição. Vamos voltar aqui. Devemos notar que a doutrina da ressurreição estudada no Novo Testamento não é a mera doutrina da ressurreição, que é a ressurreição do corpo ou das funções físicas desta vida, e sim a transformação em um corpo glorioso que não poderá mais morrer. Isto feito, podemos afirmar que a Bíblia nos fala de duas ressurreições conhecidas, a primeira e a segunda, e as duas tratando-se deste gênero de ressurreição. O que ele está fazendo aqui é trazer uma diferenciação entre as diversas ressurreições que acontecem, que são mencionadas ao longo da Escritura, pelo menos 10 aqui, conforme ele diz, 10 casos de ressurreição, que são ressurreições para um alongamento do período de vida aqui na Terra. Então a pessoa, por alguma situação trágica, veio a falecer, veio a óbito, só que por uma intervenção divina, miraculosa, a pessoa é trazida de volta à vida, vive mais algum período aqui na Terra, quando então também morre semelhantemente a todas as outras pessoas. Então mesmo aquela filha de Jairo, que Cristo ressuscitou, viveu e depois morreu. Mesmo aquele jovem, filho da viúva de Naim, que Cristo, ao encontrar-se com aquela multidão que estava indo, aquele grupo que estava indo enterrá-lo, Cristo, tocando no esquife, ordenou ao jovem que levantasse e entregou a sua mãe. Mesmo tendo ele uma prolongação de vida, logo passado algum tempo morreu, também juntou-se a toda a massa daqueles que desde Adão têm passado por esta experiência, a experiência da morte física. O que estamos tratando aqui é acerca da ressurreição, não nesse sentido, mas é do tipo de ressurreição que Paulo nos descreve na carta que ele escreve aos Coríntios, quando ele fala acerca de receber um corpo glorioso. E no caso daqueles que participaram da primeira ressurreição, verão de fato este corpo glorioso, esse corpo que pode ser, nós vamos ver aqui ao longo da leitura,
mas ele pode ser comparado ao corpo que Cristo apresentou aos discípulos depois de ressurreto. Quando ao terceiro dia Cristo ressuscita, aparece no meio dos discípulos que estavam escondidos. Primeiro aparece as mulheres que haviam se dirigido ao seu sepulcro para embalsamá-lo, né, não encontrando. O anjo as intercepta, diz: por que buscais entre os mortos aquele que vive? Então elas são conscientizadas de que o Senhor havia ressuscitado tal qual havia prometido, aquilo que elas não puderam compreender e nem poderiam, né? Uma experiência completamente nova. Então Cristo ressurreto agora aparece a elas e fala para que elas avisem os demais. E elas, dirigindo-se a eles, passado um tempo, Cristo aparece no meio deles. E eles ficam atônitos com aquela situação, porque ninguém havia aberto porta alguma para que ele entrasse. E ele de repente aparece no meio deles. E Cristo trata de tranquilizá-los e dizer que não é um espírito, mas que ele está vivo, ele ressuscitou. E pede para que apresentem algo para ele comer, algo para ele beber. Fala para que eles toquem seu corpo, sintam que ele está fisicamente ali. Só que ao mesmo tempo que ele está fisicamente ali, esse corpo que ele apresenta não pode ser destruído. Esse corpo não tem impedimentos com relação às barreiras físicas. Ele pode aparecer em determinado lugar, ele pode se mover rapidamente para um outro lugar. Então Cristo apresenta para eles uma realidade completamente nova e que será vivida por aqueles que passarem por essa experiência. A experiência da primeira ressurreição. Tá certo? A experiência da primeira ressurreição nos colocará num patamar semelhante a este que Cristo apresentou aos discípulos. Tá certo? Que puderam ser visualizados por ele, tocados por eles, mas com certeza não foi plenamente compreendidos por ele, porque é algo que está muito além, muito acima da nossa realidade. Então esta é a primeira ressurreição. Agora a segunda ressurreição, conforme vamos tratar também, na verdade fala acerca de algo que será, sem sombra de dúvida, a situação mais trágica para a humanidade, para aquele que estiver submetido a ela, que será a ressurreição apenas para recebimento da sentença e ser então lançado à sua condenação eterna. Esta será a segunda ressurreição após o milênio, tá certo? Então ela é descrita de uma outra forma, diferenciando-se da primeira ressurreição. E aí vamos ver aqui a análise sobre cada uma delas. Então no esquema pré-tribulacionista dispensacionalista, que é um tanto aproximado do pós-tribulacionismo, temos aqui os períodos novamente sendo descritos, né? Estando a igreja ainda no parêntese profético, ainda aguardando o cumprimento da 70ª semana de Daniel, o que só poderá ter início após o arrebatamento da igreja. Então, o parêntese profético, a igreja está aguardando o arrebatamento. Ao ser arrebatados, a igreja ser arrebatada, uma parte da igreja fica ainda na terra por não estar pronta para o arrebatamento. Não está aguardando devidamente, né, em santificação, aguardando pelo esposo. Então são as 5 virgens loucas que não ouviram o chamado. Aí vem o esposo. São aquelas que não tinham azeite de reserva na sua lâmpada. Mesmo que eram virgens como as outras, tinham alguma medida de azeite, mas não tinham azeite suficiente. Então as 5 prudentes são as que subiram no arrebatamento. Vamos colocar assim: as 5 loucas são a igreja que vai restar na terra e vai entrar pelo período de tribulação, que será perseguida durante o período chamado falsa paz, em que o governo do anticristo se estabelecerá na terra, com o seu sinal, com as suas medidas políticas de perseguição contra todo aquele que não aceita o seu governo. E isso incluirá a igreja, isso incluirá convertidos de Israel, isso incluirá pessoas que não aceitarem a imposição do governo do anticristo. Essa perseguição se estenderá contra elas e elas serão então mortas por não aceitar a marca, não aceitar o sinal, não aceitar o governo do anticristo. E estes mortos serão os martirizados, os mártires do período da tribulação, visualizados no 5º selo. Quando é aberto o 5º selo e João vê as almas embaixo do altar que clamam ao Senhor, dizendo: até quando, Senhor, não vingarás o nosso sangue daqueles que nos perseguiram, nos mataram, né? E
O Senhor fala para eles aguardarem até que se cumpra todo o número daqueles que haverão de ser mortos nessas perseguições. Então vemos aí o período de tribulação, os mártires, né, os mártires da tribulação, todos esses perseguidos que futuramente serão ressuscitados. Então temos aí as diferentes abordagens da ressurreição, mas a primeira ressurreição está localizada ao final da grande tribulação, quando então da transição para a grande tribulação, entre a grande tribulação e o milênio, temos o Armagedon, a parousia, né, que temos o arrebatamento, primeira etapa do evento, parousia, segunda etapa do evento, chamada a vinda de Cristo. Então a vinda de Cristo conclui-se com a segunda etapa, chamada parousia. A vinda de Cristo, juntamente com a igreja que foi arrebatada, quando Cristo vier montado no cavalo branco e guerrear contra as nações reunidas para perseguir, destruir Israel. As nações que estarão reunidas no vale de Ar-Megido, né? Estarão reunidas em Megido para a grande batalha, a batalha chamada, o nome herda, né? O nome é uma herança desse local, da descrição desse local, Ar-Megido, Armagedon ou Armagedon, conforme falamos. A batalha de Armagedon, onde Cristo vencerá essas tropas e Israel reconhecerá em massa, né? Se renderá em massa e será finalmente estabelecido o período milenial. Na entrada do estabelecimento do período milenial, do reino milenial de Cristo na Terra, há aqui, exatamente nessa fase, a primeira ressurreição. Então essa ressurreição, ela inclui, por exemplo, os mártires, tá certo? Do período da perseguição durante a tribulação. Os mártires da tribulação, que vão reviver para então entrar no período milenial. Veja, a igreja já está num corpo glorioso, a igreja que subiu para estar com Cristo na glória, está num corpo glorioso. Quando virá então na parousia estabelecer o milênio. Aqui há uma primeira ressurreição no que diz respeito àqueles que foram martirizados durante a perseguição do período de tribulação. Serão ressuscitados para viver o período milenial aqui na terra, o governo de Cristo, que reinará juntamente com a sua igreja, tá certo? E haverá uma paz mundial e um governo estável, um governo de autoridade e um governo sem corrupção, um governo livre de corrupção. Quando Cristo regerá as nações com vara de ferro, e todos poderão ver o que é um progresso da sociedade feito de uma forma completamente perfeito, bem com justiça social, com distribuição da justiça, com igualdade, tá certo? Um governo feito de acordo com os padrões de Deus. Deus mostrará, apresentará a todos o que é a perfeição do seu plano e do seu projeto, do estabelecimento do seu poder, da sua autoridade na terra. Só há a possibilidade da visualização de uma verdadeira teocracia nesta ocasião. Então, mesmo que houve em Israel um período, uma tentativa de teocracia, era com certeza falha em virtude dos homens que estavam interagindo com esse sistema de governo serem todos falhos, serem homens falhos, homens falíveis. Por isso a teocracia tentada no período dos juízes foi uma teocracia cambaleante. A teocracia de fato será exercida durante o período do milênio, quando Cristo mesmo será o Messias, o governante mundial. Tá certo? Cristo estabelecerá o seu governo no mundo e regerá as nações com vara de ferro. Veremos então nesse período a autêntica, a verdadeira teocracia, tá certo? E aí nesse período veremos aqueles que serão ressuscitados, a primeira ressurreição, para juntamente com a igreja reinar com Cristo aqui na terra. Ao final, conforme a descrição da Escritura, Satanás durante todo esse período estava amarrado. Aqui nessa ocasião da guerra do Armagedon, a besta e o falso profeta foram lançados no lago de fogo. Tá certo? E Satanás foi amarrado para que não interagisse com as nações durante 1000 anos. Quando então ao final será solto e sairá para tentar algumas nações, que não incluem a igreja, que está no corpo glorioso e não pode ser mais corrompida, que não inclui aqueles ressuscitados, mas sim as pessoas
humanas, naturais, que estarão vivendo na Terra e estarão sob este governo, e que são passíveis de serem convencidas, de serem tentadas a este respeito. Então, alguns cedendo a essa tentação do diabo que foi solto após os 1000 anos, constituirão os exércitos que marcharão contra a cidade santa, contra Cristo, o governante, e esta será a ocasião da chamada guerra de Gog e Magog. Essa será a ocasião da chamada guerra de Gog e Magog, descrita em Apocalipse, tá certo? Após o período milenial. Então a guerra de Gog e Magog sendo vencida por Cristo Jesus derrotando esses exércitos, lançando o diabo no lago de fogo e enxofre, estabelecerá então o juízo final. O juízo final será estabelecido nesta ocasião. Haverá então a chamada segunda ressurreição. A segunda ressurreição agora diz respeito a todos os pecadores, tá certo? Desde o primeiro pecador. Temos na Bíblia as narrativas que falam, por exemplo, do primeiro assassino, né, quando Caim matou Abel. Então é possível que desde Caim, se Caim não se arrependeu, pelo menos a Escritura não nos indica uma postura de arrependimento, né, sincero. Mas vemos então a possibilidade de que desde Caim sejam reunidos nesta ocasião os pecadores aos quais será entregue a sentença de condenação eterna, tá certo? Então, quando falamos acerca desses assuntos, não é impossível não refletirmos acerca de algumas dificuldades. Por exemplo, o corpo humano, a degradação do corpo humano. Então, o corpo humano, um material biológico que degrada-se, que nem leva tanto tempo assim, diferentemente de um material plástico, né, dos derivados do petróleo, que duram muito mais tempo. Mas o corpo humano, sendo um material biológico, uma matéria orgânica, ela desintegra-se totalmente. Então a problemática é quem será reunido nesta ocasião do juízo final, se o corpo humano já foi desintegrado e foi reintegrado em outros seres. Há certamente uma dificuldade. Agora, para quem é esta dificuldade? Essa dificuldade é para mim e para você, para os cientistas, para os especialistas, para os técnicos, né, para os eruditos, para todos aqueles que pensam, têm a mentalidade limitada ao plano da racionalidade humana e que analisam dentro de probabilidades, dentro de possibilidades humanas. Então a questão é, qual é a dificuldade que se possa apresentar para aquele que, ao princípio, apenas com uma palavra de autoridade, uma palavra de poder, trouxe à existência tudo que há e tudo que existe. Aquele que a Escritura Sagrada diz que chama cada estrela pelo seu nome. Então é possível pensarmos neste nível? É possível elevarmos a nossa inteligência a este patamar? Obviamente que não. Então a dificuldade existe, claro que ela existe. Existe para mim e para você. Mas para aquele que conhece cada molécula do que há na existência e sabe qual é o seu lugar, sabe quais são as moléculas que constituíram aquele primeiro ser, e que no princípio de todas as coisas, por meio da sua ordem de criação, tudo veio a existir, para ele não há dificuldade alguma. Então estas moléculas dissipadas por toda a criação, dada a ordem, serão reunidas para constituírem aqueles corpos que haviam sido desintegrados desde milênios atrás, tá certo? Mas que se reorganizarão para estarem constituindo novamente os corpos dessas pessoas, para que elas estejam diante do trono. Elas estejam de pé diante do trono branco, para então receberem a sentença, a devida sentença, a merecida sentença, sentença a qual também nós merecemos. A questão é essa: nós somos dignos de tal sentença. A diferença é que alguém morreu substitutivamente por nós. O sacrifício vicário de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Esta é a questão da graça, que muitas pessoas se recusam a entender. Você não construiu os méritos da sua salvação. Você não merece salvação, você merece esta condenação. Inclusive o homem que não foi criado para esta condenação, porque o inferno foi criado para o diabo e seus anjos,
ao deixar-se seduzir pelas tentações, pelos engodos, pelos enganos do diabo, torna-se também merecedor da mesma sentença que era ao diabo. O inferno era para o diabo, seus anjos, mas o homem tornou-se merecedor do mesmo destino quando associou-se a ele, quando se deixou tentar pelo seu engodo, pelos seus enganos, tá ok? Então o homem agora acompanhará o diabo e os seus anjos na condenação que lhes era destinada, mas que agora será também transmitida a eles, será entregue a eles a sentença de condenação em vista daquilo que eles merecem, porque como Paulo fala em Romanos, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. O que é salário? Retribuição por aquilo que você fez. Então você é remunerado, você é pago, você recebe a retribuição, você recebe o seu salário, você conquistou o seu salário, você trabalhou por ele. Você o merece. O merecimento das obras de pecado são condenação eterna. Tá certo? Porque o pecado é uma agressão contra Deus. O pecado é uma ofensa contra Deus. Então logo, na sua autoridade de Todo-Poderoso, de Criador de tudo, ele tem este poder de trazer condenação sobre aqueles que lhe ofendem constantemente com seus atos de pecado. Agora, ele, por meio da sua graça, da sua misericórdia, do seu amor infinito, possibilita a salvação de todos quantos se submeterem ao sacrifício vicário de Cristo Jesus. Cristo construiu os méritos da nossa salvação e atribui os méritos dele a nós, desde que nós nos submetamos a ele. Aceitemos ele como o único e suficiente Salvador e nos submetamos às suas ordens, às suas palavras. Sermos em relação a Cristo aquilo que muitas pessoas já se esqueceram, mas que está constante na palavra de Deus, sermos em relação a ele como escravos. Sermos escravos de Cristo Jesus para a salvação e para a glória, e não escravos do pecado para a morte e para a vergonha. Tá, ok? Como todos os apóstolos nas suas cartas, nas introduções, eles sempre faziam questão de reafirmar. Paulo, rodulos, né? Judas, rodulos, Tiago, rodulos, ou seja, servo, não no sentido servilista da Idade Média, não, escravo. Paulo, escravo de Cristo. Tiago, escravo de Cristo. Irmão é meu irmão, né? Meu irmão segundo a carne. Tiago, escravo de Cristo. Judas, escravo de Cristo. Por aí vai. É a forma como eles se comportavam em relação a Cristo Jesus. Qual era o patamar de relacionamento que eles entendiam que era cabível a eles. Agora Cristo nos chama de amigo. Cristo nos honra com este nível de relacionamento. Já não vos chamo servos, e sim amigos. Porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Ou seja, não sabe os propósitos e os objetivos com os quais o Senhor trabalha. Todavia os amigos sabem. O amigo compartilha com seus amigos da sua intimidade. E assim Cristo se relaciona conosco. Ele nos trata como amigo. Agora, nós nos sentimos em relação a Cristo como escravos. Nós somos escravos dele para a salvação e para a glória eterna. Porque ele comprou para nós a nossa salvação na cruz do Calvário. Pagou a nossa dívida diante do Pai, diante de Deus. Nos livrou de toda a ofensa, quando a ofensa caiu toda sobre ele. Quando na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani. Deus meu, por que me desamparaste? O desamparo de Deus em relação a Cristo foi causado pelo meu e seu pecado que estava sobre ele. Então, aqueles que não se submetem a Cristo Jesus neste nível de relacionamento, nesse patamar, são aqueles que rejeitam o seu sacrifício vicário substitutivo, o seu sacrifício salvífico. São estes que receberão o seu merecimento, o merecimento pelo seu pecado, o salário do seu pecado, que é a morte, no caso, a morte eterna, a condenação eterna, a chamada segunda morte, conforme Apocalipse. Bem-aventurados aqueles que não participam da segunda morte. Da primeira morte todos participam, naturalmente, mesmo aqueles que passaram por uma experiência de ressurreição física, mas que não foi necessariamente ainda a questão da transformação num corpo glorioso, porque o único que até o momento tem gozado dessa realidade de ter um corpo glorioso, de ter a ressurreição definitiva, é Cristo Jesus, o chamado primícia dos que dormem.
De todos aqueles que viveram e morreram, Cristo é o primeiro que ressuscitou para uma vida eterna e que não morre mais, está num corpo glorioso, tá certo? E nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Nas duas ocasiões vamos ver aí a questão em que na primeira ressurreição veremos a concretização daquilo que é o processo de ressurreição para um corpo glorioso. A igreja que no momento do arrebatamento já é transformada, depois aqueles que são martirizados, tá certo? E ao final a conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição. A conclusão daquilo que chamamos de primeira ressurreição está pelo menos subdividida em algumas etapas. Arrebatamento, tá certo? E a conclusão dela na etapa da entrada para o milênio, a chamada primeira ressurreição. E aí vemos aqui, conforme descrito no texto, as duas ressurreições. A primeira ressurreição. Nos textos bíblicos, onde encontramos as informações sobre a primeira ressurreição, fica claro que os que hão de fazer parte dela são os salvos,